Adolescentes acharam até um adjetivo para eles também, como aborrecentes. Né? Aborrecentes. Discordo totalmente, mas falando sobre adolescência... Por que não falar adolescentos? Adolescentes, essa eu não sabia, essa é perfeita. Mais uma que eu aprendo com você. Pois é, tio. Só porque é seu aniversário. É meu aniversário. Kelly, falando um pouquinho sobre essa fase, né, da criança, do adulto, e talvez esteja aí a grande dicotomia, né? Muitas vezes quando é criança, quando interessa é criança, quando quer é adulto. Sim. Essa é uma fase que pode ser complicada e ela varia, porque eu tenho duas filhas que hoje são jovens. Sim. E eu não percebi nenhuma alteração de comportamento ou de humor na fase da adolescência. Será que isso é mais... Com os meninos a coisa é mais complicada ou eu tive sorte com as minhas? Possivelmente você teve sorte, Tive sorte? né? Que bom. Porque a adolescência já é um momento bastante complicado, né? Porque é uma transição, né? Você não é nem criança, não é adulto e tem essa questão dessa identificação. O que é que eu sou? O que é que eu vou ser? Então, tem várias coisas acontecendo, não só de questões a nível mental, mas também hormonal, né? Desculpa, que acontece. Exatamente, as pessoas acham que é só uma mudança no seu emocional e esquece da parte química da coisa, né? Existe toda uma transição, né, do seu corpo, hormônios rodando nesse corpo aí, que trazem, né, também consequências psicológicas para esse sujeito, né, para esse adolescente. Então, essa fase de transição não é uma coisa simples, né? É um processo que é importante quando você diz assim, será que para mim é porque eu não percebi isso? Mas depende muito do contexto, né, que esse adolescente está, a sua família, essa estrutura, como que os pais lidam também com esse adolescente durante esse período. Então, a gente vai falar um pouco sobre isso, né, sobre esse menor infrator. Mas o que levou esse jovem a ser um menor infrator? O que aconteceu dentro desse processo? Então, a gente vai discutir um pouco sobre a importância desse seio familiar, né, para esse adolescente. E quando a gente fala sobre isso, ainda, Kelly, eu pergunto para você, porque a gente sabe que essa é a fase, assim, dessas grandes mudanças. Sim. Né? E a psicologia nos mostra ali aqueles 3 lutos. Luto dos pais infantis, do corpo infantil, dos sentimentos infantis. Sim. Vem essa grande turbulência, são meninos, às vezes, em corpos de homens, meninas em corpos de mulheres, e que normalmente não são tratados devidamente. Sim. Já com responsabilidades, deveres, direitos, claro, mas com responsabilidades também. Tudo isso ainda tem a ver dentro do cerne aqui, que é o jovem ou adolescente infrator, com a base que ele teve ainda na infância de meio de aceitação, de aprovação, de amor? Geralmente está associada. A gente pode contar com um conjunto de fatores, não é um fator isolado. É claro que a gente vai trabalhar com exceções, né? Que meninos que tiveram todos os seus direitos violados, mas que conseguem, de certa forma, se tornar um adulto, sobressair sem, por exemplo, ter sido um menor infrator. Mas dentro da normalidade, digamos assim, tem toda uma influência desse contexto. Quando a gente fala desses direitos violados, a gente sabe que dentro do Estatuto da Criança e do Adolescente, no artigo 4, a gente vai ver quais são os direitos desse adolescente. Hoje eu trabalho em uma ONG que chama Funjob, que trabalha com esses adolescentes em cumprimentos de medida socioeducativa em sua formação. Até esse adolescente ser retido dentro de uma unidade socioeducativa, ele teve todos esses direitos violados, né? Então, esse convívio familiar, a educação, direito a lazer, enfim, ele teve todos os seus direitos violados até ele ser retido. Então, isso é um contexto como um todo, né? Quando você fala de contexto, aí eu deixo aberto para o Miguel, para a Kelly, a gente precisa perder esse estigma que muitas pessoas têm de que o menor infrator é o pobre, é o negro, é o desprovido das condições sociais, favelado, né? Familiar, tabular. Não é só isso, né? Não, a gente tem, na verdade, a grande maioria dos meninos que estão dentro das unidades socioeducativas, a gente não tem nenhuma representação aqui do Estado para falar sobre isso, mas dentro da nossa experiência com esse adolescente, a maioria eles provêm realmente de condições sociais não tão favoráveis.
Eu não vou falar com você que tem um equilíbrio entre quem não é diferente. A maioria. Então, a maioria mas a gente tem lá negros, brancos, enfim, todas as classes, vamos dizer assim, também são contempladas lá dentro, mas a maioria são adolescentes advindos de uma condição social não tão favorável. Só lembrando do nosso telespectador que quando a gente fala de menor infrator, nós estamos falando de uma pessoa com idade inferior a 18 anos. Sim. Okay. E Miguel, a sua perspectiva? Eu acho que pelos dados que nós podemos ter, ou pela experiência como que ele falou, o público majoritário que é afetado por esses problemas são de contextos de famílias menos favorecidas mesmo. Se trabalharmos na proporção percentual, então as pessoas com menos condições, o contexto social favorece para que esse adolescente se encaminhe por essa viés, por essa perspectiva em que ele vai e escolhe, ou então é forçado a se tornar o menor infrator, mas uma série de fatores. Como se necessariamente já tivesse que ser um produto do meio. Eu acredito que o conceito do sujeito ser produto do meio, até um certo ponto, em certa medida, é válido nós pensarmos que faz parte, o indivíduo faz parte do meio, não tem como fugir dessa realidade. A gente não pode trabalhar dentro de generalizações, né? Não pode haver essa generalização, mas normalmente sim. Então, nós atendemos num curso que chama Trabalho, Emprego e Cidadania dentro das unidades socioeducativas, e quando a gente vai conversar com esse adolescente na construção do seu projeto de vida, a gente percebe que muitas vezes o pai, ele tem um pai preso, ele tem um primo envolvido com alguma coisa que não é lícita, enfim. Mas a gente não vai trabalhar aqui dentro dessa perspectiva de que é uma regra. Mas, normalmente, ele tem um conhecido, um amigo, um parente que está envolvido de alguma forma com algum tipo de infração. Obviamente que você disse sobre generalização, mas a gente viu ao longo do tempo aí grandes mensagens aí de violência envolvendo os rapazes de classe média, classe alta, sem dúvida. Né, que teoricamente não deveriam ser produtos do meio. A gente tem umas manchetes falando sobre violência, né, do menor. E a gente pode comentar um pouquinho em cima delas. Vamos ver uma delas, a primeira aí. Estou longe. Estudante mata 2 colegas a tiro e fere 4 em escola particular de Goiânia. É já uma exceção aí, né? Tem mais uma aí. Menores confessam um estupro coletivo de adolescente grávida em Uruçuí, do Piauí. O namorado foi degolado. Uma próxima manchete também que diz: menino de 12 anos é apreendido com 400 pedras de crack em Itajubá, Minas Gerais. Começamos ali na primeira matéria, aquela notícia que nos assustou a todos e, de fato, assim, a gente não pode perder essa capacidade de nos indignar e de nos ressentir disso. Sim. Porque no dia que a gente achar que isso está normal, nós é que estamos adoecidos também, né? Verdade. Onde o menino lá entrou numa escola particular. Então, a gente está falando ali já exclui aí a questão do raça, do condição social, porque está numa escola particular. Sim, né? Sem dúvida. A gente tem visto casos como este também fora do país, né? Essa violência dentro das escolas e muitas vezes associada a algum tipo de bullying. Então, cada um dá a sua justificativa quando esse menor é apreendido, e aí a gente tem que estudar e tentar entender o contexto, né? O que levou esse adolescente, né, a cometer essa prática, tirar a vida dos colegas, né? Esse caso recente que nós tivemos fora do país aí, que falou que ele vinha sofrendo, né, constantes bullying dentro da escola, enfim, uma maneira de vingança, e que ele não deixa, né, de ser uma infração, e igual você falou, não deixa de nos indignar. Né? A gente não pode ficar, vamos dizer assim, à mercê, pensando que eles são só vítimas. Mas aí, o que a gente vai fazer com esse número tão grande de adolescentes que nós temos hoje dentro das unidades socioeducativas? Uma boa pergunta essa que eu quero trazer para os dois, sobre essa ressocialização, né? Sim. Em relação às práticas que existem hoje governamentais, o que vocês acham que realmente funciona, o que precisa mudar? Comenta um pouquinho para a gente. Bem, a gente pode falar um pouco sobre, né, o trabalho
que a ONG que eu né, estou desenvolve. A gente trabalha muito no viés da profissionalização. Ok. Então, nós entramos dentro das unidades socioeducativas para profissionalizar esses meninos e fazer essa ponte para que ele possa ser inserido no mercado de trabalho. Eu acho que é muito importante a gente pensar nessa questão da educação, do lazer, de dar a esses meninos os direitos que foram tirados deles. Porque a maioria tiveram esses direitos tirados deles e muito provável por isso que eles estão dentro de uma unidade socioeducativa cumprindo medida. Então é importante a gente pensar que esses meninos precisam ter esses acessos. Igual o Sérgio falou, a gente pensar, a gente se indigna, eu já fui vítima de um assalto à mão armada, então isso é uma coisa muito complicada, você tem a sua vida, você fica naquela tênue, ali, naquela linha, mas de qualquer forma, eu enquanto cidadão, o que eu posso fazer para fazer diferente na vida desses meninos? Qual é a contribuição que eu posso dar enquanto cidadão, que é a discussão que permeia aqui hoje? Porque neste primeiro momento, além de entender o que levou esse jovem a fazer isso, trazer ações que de fato possam fazer algum tipo de diferença na vida desse adolescente. Trazer para ele uma nova perspectiva, uma nova esperança, porque se nós não dermos para esse menino uma outra oportunidade de fazer uma outra escolha, provavelmente a gente vai visitar ele no sistema prisional. E pensar a partir da perspectiva cristã, a palavra de Deus fala que é para a gente visitar o encarcerado, a viúva e o enfermo. Esses meninos se enquadram dentro desse termo encarcerado aí. E a gente, enquanto cristãos, é a resposta para eles também, porque hoje a gente percebe uma carência muito grande dentro das unidades socioeducativas de ações do governo, vamos dizer, de modo geral. Porque o país passa por crise, essa crise afeta todas as esferas do governo, inclusive essas unidades. Então, são as ONGs, e eu, enquanto civil, às vezes a gente percebe uma dificuldade desse menino que volta a estudar quando está internado. Às vezes tem 14, 16 anos, fez até terceira, quarta, quinta série. Então, volta a estudar lá. De repente, uma professora está nos assistindo, quer ajudar, lá dando uma aula de reforço. Alguém que sabe algum artesanato, enfim. Ações sociais que a gente faz nas comunidades, né, Rogério? Para poder mudar a realidade social desses meninos de alguma forma. Eu não vejo outra maneira a não ser educação e profissionalização, Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e, se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.